Boa tarde a todos. Eu sou João Pedro da Silva Ramos. Atualmente estou como coordenador de Engenharia de Operação Portuária no porto da CSN, aqui em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e desenvolvi esse trabalho junto ao professor Dr. Orivaldi, professor do curso de mestrado em Engenharia de Transporte do IME, intitulado Aplicação do Método DEA para Avaliação de Eficiência de Operação de Descarregamento em Terminal Portuário de Minério de Ferro. Esse trabalho ele vem com uma proposta de desempenhar junto a uma disciplina do curso de pesquisa operacional e espero que todos entendam bastante do material. Aqui é basicamente um sumário, introduzindo aí como é que vai ser feito o desdobramento da apresentação. Então, a gente começa com uma breve introdução, fazendo também um pouco da contextualização, depois explicando brevemente em relação à operação portuária de manuseio mineral, seguida a metodologia, resultados e discussões, considerações finais e por fim, os agradecimentos. Bom, começando aí conhecendo um pouco dos minerais, a cadeia, né, a atividade extrativista, tanto nacional quanto internacional, ela considera uma carteira de produtos. E aí, considerando desde carvão, níquel, manganês, cobre e principalmente o minério de ferro. Vamos nos atentar um pouco mais para a questão do minério de ferro, principalmente pela tal importância que esse material tem para o Brasil, né? De acordo com o relatório divulgado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Brasil ele tem a segunda maior reserva mundial em bilhões de toneladas de minério de ferro do mundo, atrás apenas da Austrália, com 50 milhões, e o Brasil tem aproximados 34 bilhões de toneladas de minério de ferro. E qual é a representatividade do minério de ferro para o Brasil, né? Se a gente olhar aí o relatório que foi divulgado ano passado pelo Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e Serviços, a gente olhar o top 5 dos produtos exportados pelo Brasil, o minério de ferro ele ocupa o primeiro lugar com aproximadamente aí 16% de participação na exportação nacional, representando aí uma receita de quase 45 bilhões de dólares. Em seguida, a gente fica aí com a soja, representando cerca de 14%, pouco mais de 39 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, o petróleo, seguido pelo açúcares e melaço e a carne bovina. Então, a gente consegue perceber a tal representatividade do minério de ferro. Ele é tão importante para a economia brasileira e a sua exportação contribui também para o equilíbrio da balança comercial. Além disso, de acordo com o relatório que foi emitido, melhor dizendo, ano passado, pelo Instituto Brasileiro de Mineração, cerca de 1,9 milhões de empregos têm relação direta ou indireta com o setor de movimentação mineral nacional. Além disso, se a gente olhar aqui também um outro relatório que foi enviado pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o minério de ferro ele tem uma aderência muito forte com relação ao PIB nacional. A gente vem numa evolução constante em relação à exportação do minério e a participação no PIB, com o fechamento aí do ano de 2020 com uma participação aí aproximada de 1,7%. E além disso, as principais origens, né, não sei se é de ciência de todos, as principais origens das exportações de minério de ferro no Brasil, considerando aí o estado do Pará e o estado de Minas Gerais, a gente tem aproximados 88, 89% de toda a origem do minério que é exportado. Bom, então, dada a grande importância desse produto, da atuação, né, de extrativismo e exportação, né, movimentação mineral do Brasil, vamos entender um pouco mais do propósito desse trabalho. Vamos analisar principalmente a parte já da atuação portuária de movimentação mineral. Bom, para quem não conhece, a operação portuária e mineral, né, ela consiste de um complexo de tarefas interrelacionadas que basicamente considera todo o manuseio dentro de um terminal portuário. E para isso, a gente tem alguns equipamentos que são os equipamentos principais para poder conseguir fazer esse manuseio, como o virador de vagões, que é essa foto à esquerda, ou stacker, ou empilhadeira, ou retomadora de material mineral, que é essa central, e o próprio carregador de navios, que é um equipamento que faz a locação
desse material no interior dos porões. Vamos focar nossa atenção principalmente para o início do processo de manuseio mineral, que é os viradores de vagão. Para quem não conhece, o virador de vagão é um equipamento bem robusto. Desculpe interromper, você tem mais 5 minutos. Tá? Ok. Então, acelera aí. Perfeito. É um equipamento bem robusto, onde ele realiza um ciclo de descarga desse material mineral. Para esse trabalho, a gente utilizou o método DEA, que é a análise envoltória de dados, para poder conseguir fazer análise de eficiência desses equipamentos. É uma metodologia que foi proposta por volta da década de 1957 e foi aprimorada posteriormente na década de 1978. É uma ferramenta, né, de apoio à tomada de decisão que ele utiliza como base alguns inputs, alguns outputs e algumas DMUs, que são as unidades tomadoras de decisão que vão permear todo esse estudo. E a ideia central é que, se uma DMUA ela é capaz de produzir I unidades de produtos, né, que são os outputs, utilizando X unidades de insumo, que são os inputs, então outras DMUs também podem fazer o mesmo se estejam operando eficientemente. Então, aqui a gente tem uma apresentação breve do DEA, né? Na verdade, ele é composto por uma função objetivo, que tem o objetivo de maximizar uma eficiência, considerando algumas restrições para poder fazer a aplicação da parte metodológica, atribuindo alguns pesos nos inputs e nos outputs, buscando fazer uma combinação de forma a maximizar, né, a eficiência. Para isso, a gente seguiu uma metodologia no qual a gente definiu algumas DMUs, que são alguns equipamentos de viradores de vagão, e os anos também como base que nós utilizamos no estudo. Selecionamos alguns inputs e alguns outputs que são relacionados diretamente à movimentação mineral de descarga. A definição também da orientação da metodologia, que nesse caso ela é orientada a output, e utilizamos também um 10 Pre-Dissolver, promovido também pelo Erdogan, né, que ela é de acesso gratuito, e no qual ela consegue nos realizar todos os cálculos e a gente consegue fazer análise de todos os processos. Para isso, com a base de dados, nós utilizamos aí do ano de 2019 a 2021 dos equipamentos, a capacidade de cada equipamento, o número de trens descarregados, a taxa efetiva e também a confiabilidade. Aqui eu faço uma ressalva que a confiabilidade aqui ele está relacionado muito à disponibilidade intrínseca do equipamento, e é atribuído como formato percentual. Bom, nos resultados a gente consegue verificar que o ano de 2019, o ano o qual a gente coletou as informações iniciais, a gente consegue verificar que a eficiência era maioritária dos equipamentos. E com o passar dos anos, de fato, a eficiência veio se perdendo. E aí está muito associado principalmente a planos de manutenção e atuação e a tomada de decisão de nível gerencial, né, dentro da companhia. Nós fizemos algumas análises propondo alguns incrementos, tanto de taxa efetiva quanto de confiabilidade dos equipamentos, para poder verificar a análise de sensibilidade e o que isso influenciaria para o processo, com incremento de 5%, 10% e também 15%. E nós verificamos que alguns equipamentos, de fato, eles conseguiram alcançar a fronteira de produção, obtendo a eficiência máxima, e outros equipamentos eles não conseguiram alcançar a eficiência máxima. Como proposta de intervenção para a produtividade desses equipamentos, tendo em vista que a produtividade, a eficiência teve uma perda com o passar dos anos, a gente propôs uma atuação de maneira voltada para hardware, né, com os equipamentos, software, os procedimentos, e firmware, que são as pessoas, como proposta de preventiva, com componentes críticos, implantação de melhoria de projetos de engenharia, aplicação de ferramentas de Lean, Six Sigma, Kaizen, PDCA, e também para pessoas a questão de reciclagem de operadores, capacitação pessoal e desenvolvimento de FMDS. Aqui eu destaco alguns highlights, como a gente considerou no nosso artigo, como a contextualização do panorama aquaviário, principalmente nacional, a apresentação do sistema portuário, o conceito de movimentação mineral dentro de terminais portuários, e a aplicação do DEA para obtenção da análise e ganhos de produtividade, que vão ser, de fato, propostas para apoio à tomada de decisão gerencial. Como consideração final, eu deixo aqui para esse trabalho, para outros trabalhos também como recomendações e sugestões, aplicação para diferentes inputs e outputs, para comparação de diferentes DMUs, aplicação de outras cargas, além do próprio minério de ferro, aplicação também de método de análise de eficiência com foco em consumo energético e também equipamentos portuários, e a utilização de outros equipamentos, como, por exemplo, eu expliquei o stacker ou o carregador de navios. E a proposta é embasar esse estudo para verificar se, a médio prazo ou a longo prazo, todas as iniciativas, estratégias e planos estão convergindo
para a melhoria da eficiência operacional desses equipamentos, que foram considerados aí nos 2 principais terminais movimentadores de minério nacional. Aqui eu apresento algumas referências bibliográficas que foram utilizadas nesse estudo. E, por fim, eu deixo aqui o agradecimento a todos envolvidos nesse trabalho, os especialistas, líderes e profissionais da área portuária, pelos diálogos e brainstorms, e aos professores pelos ensinamentos compartilhados, e ao 19º Rio de Transporte pela oportunidade de apresentação. Muito obrigado. Dúvidas? Eu só não deixo o orientador fazer pergunta, tá? Mas o resto pode perguntar. Ok. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado.